Muito bom. E turma, nós no evento, nós fazemos sempre questão, no momento da tarde, de trazer algum aluno para apresentar, porque o evento ele é para vocês. Tá? É para vocês vencerem às vezes alguns medos que vocês sozinhos teriam dificuldades em vencer. Então por isso é que nós trazemos alunos também para o palco e ele é para vocês. Ele é muito para vocês. E ele é tanto para vocês que antes de começar o evento, nós mandamos um formulário para toda a gente a perguntar os temas que vocês tinham interesse. E quem não respondeu ao comentário, aquilo do Paulo, a maldição, muito cuidado. Porque ajuda-nos muito quando vocês respondem aos formulários. Porque eles dão-nos ideias daquilo que nós vamos trazer aqui. E uma das coisas que vocês falavam muito era a questão de eu quero começar um negócio mesmo, eu quero aprender a crescer, eu quero aprender a delegar, eu quero aprender a criar um negócio de verdade e não apenas uma prestação de serviços. E já tivemos o Paulo aqui e agora, para estar com vocês, eu chamei uma pessoa que veio diretamente do Brasil para estar aqui com vocês. Ele disponibilizou-se para vir para cá, eu chamei e ele disse, ok, eu topo ajudar. E ele tem muito trabalho para fazer. E o tempo que ele está aqui com vocês é extremamente valioso. Ele já fundou várias agências, ele já vendeu agências. E quem teve ontem no Prémio teve uma oportunidade de falar com ele, é um rapaz extremamente inteligente. E ele é um rapaz que disse o seguinte, há pouco nós estávamos no almoço, e ele disse, olha Luciano, eu sempre fui muito bom e tal na parte das agências, mas eu tinha muito medo de vender, eu sabotava-me de me vender assim no palco, a dar conteúdo. Eu gostava de vender para a agência, mas agora estar no palco para mim era uma coisa que às vezes eu não acreditava tanto em mim. E ainda bem que ele trouxe, porque o conhecimento que ele tem merece ser partilhado e eu tenho a certeza que vocês vão aprender muito com ele aqui no palco. Tiago Flores Dias, bem-vindo! E aí, pessoal? Beleza? Tudo bem com vocês? Eu tinha pedido para botar a música do Mamonas Assassinas, que eu achava que era mais legal, mas fui vetado, né? É um prazer estar com vocês aqui. Eu adoro Portugal, já vim algumas vezes aqui como turista, né? Eu nunca entendi muito bem o português de vocês, mas de alguma forma eu tentava me colocar aqui perto de vocês e aprender, né? Então hoje eu vim com esse desafio para vocês de como criar uma agência escalável do zero, faturando mais de 10 milhões. Eu ainda fiz um cálculo, porque eu pensei, isso aí em reais, será que eles vão conseguir entender? 1.630.727,59 euros. em cotação do dia. Tá atualizado, tá, pessoal? Então, eu queria convidar uma pessoa para vir no palco aqui comigo. Quem que se habilita? É só uma brincadeirinha. Vem aqui. Como é que é teu nome? Como? Vitor. Desculpa, que eu tenho dificuldade para entender o português. Vitor, vocês conhecem uma ferramenta chamada Click... vamos pegar aqui o nome, Vitor. Deixa eu ver se tu consegue digitar. ClickSign, conhece? Tudo bom? Prazer. Prazer. Tô concentrado aqui, tu viu, né? Tu conhece uma ferramenta chamada ClickSign? Alguém aqui conhece? O que a ClickSign faz? A assinatura de contratos, muito bem. Vitor, esse aqui é o meu e-mail, você tá vendo ali? Eu só filtrei por ClickSign. Conta pro pessoal quantos tem aí. Pode contar a data. Pode contar. Só ontem, quantos tem? Estão com tempo aí. É bastante? Quanto que deu? Ontem. Tem que fazer a matemática básica. Não complica aqui pra mim. Eu só fui olhando aqui, você tá grifado, e fui passando. Tá certo. Rapaz, mais de 20. Mais de 20, né? Então tá. Obrigado, viu, Vitor, pela tua participação. Era isso aí mesmo, viu? É só pra não me chamarem de mentiroso, porque eu botei 10 milhões na parede, né? Que os caras vão ficar falando mal de mim. Mas então, pessoal, é realidade que eu tô falando pra vocês. É possível vocês terem um negócio de agência com mais de 10 milhões de faturamento por ano. Não é fácil, tá? Eu não estou aqui para vender uma ilusão,
mas vocês vão ter que passar por várias etapas que eu passei ao longo de 20 anos. Eu já tive uma agência que deu bem errado no passado, eu tive uma agência que virou uma multinacional, eu era sócio dela, vendi ela, e a Kaizen é minha agência há 11 anos, né? Não foram todos os anos foram fáceis, né? Tem muita dificuldade para chegar lá, mas a gente conseguiu chegar lá, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que vocês têm que fazer para também seguir o mesmo caminho que eu segui, tá? Primeiro falar um pouquinho sobre mim, né? Que é esse simpático rapaz. Na verdade, eu dei uma engordada, agora parece que eu comi aquele cara ali, né? Eu engoli 2, né? Mas isso a gente vai resolver aí. Hoje de manhã eu já fiz até um treino de spin. Né? Tô voando, vocês vão ver. Ano que vem vai ver como é que eu volto aqui. Então, eu sou um especialista em funil, tá, gente? É uma das coisas que eu mais gosto de falar. Eu me auto-intitulo, já que ninguém me chama, eu me chamo de hacker das vendas. Por quê? Eu sempre fui um cara que tive essa conexão entre vendas e tecnologia. Então, montagem de funil, sempre estudei Google Analytics, SEO, com um hacker, porque eu era um nerd, e como nerd eu era apaixonado por tecnologia, eu queria muito aprender a fazer as coisas e entender como elas funcionavam. Meu pai era um vendedor, a minha mãe era uma professora de português, então vocês devem imaginar que para associar copy com venda foi muito fácil, né? Em casa eu tinha que ler Machado de Assis, com 14 anos de idade. Eu queria jogar bola, mas ela queria que eu lesse Machado de Assis. Então acabou que eu aprendi a usar as palavras para conseguir realizar as vendas. E ao longo da minha carreira eu estudei com os melhores, acredito. Ryan Dice, Jeff Walker, já tive cursos com todos eles nos Estados Unidos, principalmente quando eu vendi a minha agência. Fui para lá estudar, morei um tempo na Califórnia. Esse tempo que eu fiquei fora, ele serviu para eu aprimorar as minhas técnicas. Mas a gente está falando aqui do Thiago já bem sucedido, o cara que já tinha dinheiro para estar lá estudando com eles. Vamos falar um pouquinho sobre o Thiago do passado. Tudo na minha vida como estrategista de marketing começou a partir de um tropeço. Eu comecei minha carreira como um desenvolvedor de agência. Eu trabalhei em 2 agências que são as maiores do Brasil, que é a Cubo.cc e a G2. A G2 cuida do Bradesco, cuida da Embraer, são grandes contas do Brasil. A Cubo.cc cuida da Unilever, cuida da PepsiCo, então basicamente eu trabalhei nas 2 maiores. Quer atender? É importante? Brincadeira. Então, pessoal, o que acontece? Quando eu trabalhei com essas empresas, eu fiquei com um senso de que eu era o melhor. Então eu olhava assim, as minhas peças sendo desenvolvidas, e aí o meu chefe dizia, ganhamos Cannes com um site que eu desenvolvi. E aí eu tava com o ego do tamanho dessa sala aqui. Ninguém podia comigo. E eu resolvi sair da Cubo, depois de 3 anos, disse, eu vou abrir minha produtora, ninguém pode comigo. Levou 1 ano, eu quebrei. Com 64 funcionários. Vocês imaginam a situação, né? Foi o meu primeiro empreendimento. Por quê? O que eu aprendi? Eu via todas as ações que eu desenvolvia, como essa aqui é uma que ficou muito famosa, que é o The Million Axe Homepage, né? Que foi uma ação que o cara entrava no site, revelava os quadradinhos no fundo e conseguia enxergar o corpo de uma mulher, era uma campanha da Axe, né? Então, era um corpo de uma modelo. E foi uma ação mega premiada. E eu saí, e o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que tu ser um especialista em marketing ou em publicidade, ou ser um cara criativo, ou ser um cara bom de tráfego, entendeu? Isso não te qualifica para ser um grande empresário no mercado de marketing ou publicidade. Esse é o grande lance. Uma coisa é tu ser um bom especialista, outra coisa é tu ser empresário. E aí comecei a tentar entender o que eu tinha que fazer para poder mudar esse jogo. O mercado de marketing e publicidade, de uma forma geral, ele é recheado de pura vaidade. Então, se a gente olhar a publicidade tradicional, né, olha para mim, eu não sei desenhar um palito, eu sou professor em 2 faculdades de design. Eu chego na aula do design, a primeira coisa que eu faço é ir na tela e desenhar o bonequinho aquele, sabe? O palitinho. Sério, stickman, né? Aí eu desenho eles e viro os caras, o que tu quer desenhando um palito? Eu falei assim, é pra você saber o tamanho do meu conhecimento de design, é só isso que eu sei fazer. Eu ganhei 2 prêmios de direção de criação e eu só sei fazer isso, eu não sei nem mexer no Photoshop direito. E eles, não acredito. Pois é, eu vim ensinar para vocês branding digital e inovação. Então, uma pessoa não designer dando aula para designers. Vamos lá. Já é uma coisa um pouco atípica, né?
E aí, o que eu descobri com essa questão, né? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, passo a passo, para entender, que eu chamo que é a jornada de perder o ego. E vocês têm que entender uma coisa, quando eu falo perder o ego, eu não estou falando deixar de ser uma pessoa ambiciosa, eu não estou falando de deixar de ser uma pessoa audaz, entendeu? Ou seja, tem que ser uma pessoa que acredita em ti o tempo todo. Tu é a única pessoa no mundo que nunca pode duvidar de ti. Em nenhum contexto. Mas isso não quer dizer que tu tem que achar que tu já domina tudo. Isso não quer dizer que tu tem que deixar esse falso sentimento, essa falsa pretensão de superpoderes ser maior do que você. E eu deixei várias vezes ela me controlar e, entre aspas, me sabotar. Então eu comecei minha trajetória lá, 2008, 2009, quando eu criei e quebrei essa produtora que eu estou falando para vocês. Assim, eu chamo que foi um recorde digno do Guinness, porque é inacreditável abrir uma empresa no ano e quebrar ela no mesmo ano. Eu consegui isso, contratando 65 pessoas. Né? Olha, foi assim um gênio da gestão mesmo. Daí, quando eu saí dessa empresa, eu comecei a trabalhar numa multinacional. No início era uma agência pequena, né? Na verdade, não era uma multinacional, eu ia transformar ela numa multinacional. Era uma agência pequenininha, que tinha um faturamento lá de 40 mil reais por mês. Eu tenho até vergonha de converter isso para euro, mas é muito pouco dinheiro. E o cara disse, olha só, aqui tá meio parado, tá, mas eu sei que tem um cara muito bom de relacionamento e vendas. Vem para cá ser meu diretor comercial, a gente definiu um percentual e tal. Beleza. E eu comecei realmente a tentar pensar, se essa empresa fosse a minha daquela época, o que eu faria para mudar? E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a implementar nessa empresa que não era minha, tudo aquilo que eu acreditava. Então, nesse período, eu consegui fazer com que ela de 40 mil reais fosse para 1,5 milhão de faturamento mensal. Em 5 anos. Isso aí dá quanto por ano? Deve dar bem mais do que os 10 milhões que a gente está falando aqui. E aquilo me embasbacou, vamos dizer assim. Eu falei, eu sou realmente bom nisso. E eu comecei a entrar numa noia de querer fazer tudo. Então, eu acho que eu vou testar outras formas de vender. Aí eu abri a primeira unidade de Inside Sales. Não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de Inside Sales, mas muita gente fala que sabe e não sabe. É um processo baseado na máquina previsível de vendas do Aaron Ross. Então, é uma metodologia de conseguir prospectar, qualificar e transformar um cliente fit em um cliente ativo pagante do seu negócio. Então eu comecei a implementar isso, e naquela época era uma piada. Tu vai fazer uma venda sem visitar o cliente. Eu vinha da escola de direção comercial, eu fui diretor comercial, diretor de expansão. Essa empresa abriu escritório em todo o Brasil, teve escritório na Colômbia, no Chile, México, teve aqui em Portugal, não deu muito certo, pelo que eu fiquei sabendo, mas tiveram aqui também. Essa empresa expandiu para o mundo todo, sempre nesse modelo de visitar o cliente, atender ele e vender o serviço. E eu, no meio desse contexto de uma empresa que era um sucesso, fazendo isso, fui lá e inventei para eles, vamos fazer uma Inside Sales. Vou vender aqui de Porto Alegre para o mundo todo. Me bota uma guria que fala espanhol, uma que fala... Não tinha português, né? Eu falo português, eu acho que vai me entender. Mas o espanhol, sim, inglês, e eu vou vender para todo mundo. E eu comecei a unidade, entendeu? Primeiro mês empatou, segundo mês não foi bem, terceiro mês teve um resultado maior, só que em 6 meses eu guardo até hoje esse e-mail do meu diretor na época, cara, queria parabenizar a tua unidade, que a tua unidade foi a que mais faturou no mundo todo, de todas as unidades, foi a que mais vendeu, de dentro da estrutura da empresa, com o menor custo operacional, entregando o melhor resultado. Nenhuma outra unidade tinha entregado o quê? Uma margem de lucro tão boa como a minha. E nesse dia foi o dia que eu pedi demissão. Que eu falei, olha, eu tenho uma parte da empresa, eu quero vender a parte da minha empresa, e eu quero ir embora porque eu acho que a minha jornada aqui acabou. Não faz mais sentido eu ficar aqui dentro. E foi o que eu fiz, e vendi a empresa, e aí que eu fui para os Estados Unidos fazer toda essa mão de estudar e aprender. Então eu liderei essa agência, levei esses valores, né? Inclusive essa é uma agência que hoje já mudou até de nome, ela é especialista em mercado automotivo no Brasil, ela é grande mesmo. Ela se chama hoje que é Motor Lead, então se procurar no Google vocês vão achar. Antigamente ela se chamava de Reweb.
E já teve mais de 300 funcionários. Então, é uma empresa que teve realmente uma história aí que vocês podem investigar o lastro dela. Então, quando eu voltei, eu abri a Kaizen. Agora começa toda a minha trajetória como CEO de novo. E todos os mesmos aprendizados. Foi aí que eu comecei, dentro da Kaizen, baseado nessa experiência já de mais de 10 anos, a implementar aquilo que eu sabia que ia realmente funcionar. Na Kaizen, hoje, a gente já atingiu mais de 10 milhões de faturamento, a gente tem mais de 70 colaboradores, a gente já está em mais de 5 estados agora, porque a gente já está com uma unidade em São Paulo, e a gente tem mais de 200 clientes ativos. Essa é a realidade da minha empresa. Eu gosto de colocar aqui embaixo os nossos parceiros, porque todos eles fizeram sentido em algum momento da minha empresa. Eu não comecei trabalhando com o SEMrush, eu não comecei trabalhando com a Pipedrive, mas em algum momento aquilo se encaixou na jornada de sucesso do meu cliente e eu precisei trazer aquele parceiro para dentro do meu negócio. Vocês conhecem essas empresas que estão aí? Maravilha. A maioria delas eu tenho o status mais alto de parceiro. A Monday a gente é a maior da América Latina. A Active Campaign, eu sou o maior afiliado da Active Campaign da América Latina. Então, são empresas que têm uma validação muito grande. São pouquíssimas empresas no Brasil hoje que são Google Partner Premier, que também tem a ver com volume de faturamento, volume de venda e atender as métricas de performance do Google. E o RD Station, que é a nossa maior plataforma de automação no Brasil hoje, né? É onde a gente vem construindo mais recentemente agora uma parceria com eles. Então, mais assim, para entender como que eu cheguei lá, é importante entender que a Kaizen é muito mais do que números. Para a Kaizen chegar em ser o que ela é hoje, ela precisou entender que ela precisava criar uma comunidade de pessoas que pensavam da mesma forma. Eu sempre tentei e tive dificuldade de contratar pessoas porque eu tinha uma ilusão de que eu ia contratar uma pessoa e ela ia ser exatamente igual a mim. Que ela tinha que enxergar as coisas da mesma forma que eu enxergo e ela teria que realizar as coisas da mesma forma que eu faço. E quando eu dizia as coisas para essa pessoa e ela não entendia, eu imaginava, mas como você não entendeu? E aí eu aprendi uma máxima da comunicação que vocês devem saber. A comunicação é responsabilidade do emissor. É verdade? Então, quem que tem que traduzir essa comunicação de uma forma que o receptor entenda? Quem está enviando, o emissor. Então, aos poucos eu fui educando com relação à comunicação com os meus colaboradores e fui desenvolvendo talentos. Hoje a Kaizen ela tem essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Hoje a Kaizen não é mais só uma empresa, a gente tem um grupo de empresas. A gente tem a Launcher, que tem um evento, que inclusive o Luciano já palestrou no nosso evento. Tem a LeadSpot, que é o nosso CRM para negócios locais, que está em desenvolvimento, né? Que é a nossa plataforma atual dos clientes. O Hacker das Vendas, que é a minha marca, que eu estou desenvolvendo toda a nossa parte de treinamento. No caso, a própria Kaizen, que hoje ela é uma aceleradora de vendas e ela tem todo o modelo dela de franquia. Como que eu construí isso? Então, uma breve descrição dessa jornada para vocês entenderem. No início é tudo sobre boletos, aqui é facturas, né? Tô certo ou tô errado? Se não paga factura, não adianta falar que é estrategista. Então é mais ou menos isso. Quando a gente inicia, a gente tem que ter essa visão realista de que a gente tem que pagar as contas. Então tu vai, obviamente, não vai ser o melhor cliente que tu vai trabalhar. Obviamente não é o cliente específico que tu escolheu, mas aos poucos você tem que começar implementando essa mentalidade. Uma das coisas que eu mais observo quando eu vou falar sobre agência com o cara que está recém começando é aquela visão de entender, nossa, mas tu não enxerga a minha realidade. Tu não está na minha pele para saber o que é ter 1 ou 2 clientes para pagar as contas. Eu falei, da onde tu acha que eu comecei? Eu comecei batendo de porta em porta. Aliás, uma das coisas que eu mais admirava nesse meu ex-sócio é que ele era filho do presidente da Taurus e ele batia de porta em porta. Eu acho que essa humildade ela é fundamental no cara que quer ser bem-sucedido. Ele não está fazendo aquilo ali para que o cara tenha uma imagem dele de que ele é um cara bem-sucedido. Ele está fazendo aquilo ali porque ele sabe que se ele repetir aquela conduta todos os dias, ele vai ser um cara bem-sucedido. Essa é a grande sacada. Para que você ser grande, é a atitude que você tem desde o início. É por isso que eu sempre cito Napoleão Hill. Acho que todo mundo aqui já deve ter lido algum livro dele.
tudo começa com a mentalidade. Aí eu vou estudar nos Estados Unidos com o Russell Brunson, primeiro slide dele, Napoleão Hill. Eu falo, tá de sacanagem. Eu leio o cara, eu vim aqui por causa do cara, e tu se espelhou no cara para pensar em tudo que tu pensou. Mas cara, a filosofia do sucesso é essa. É visualizar onde tu quer chegar. Hoje tu pode estar atendendo um cliente ruim, mas tu sabe quais são as características dele que tu não gosta, e sabe quais dele que tu gosta, e sabe quais coisas você já aprendeu com ele em função da experiência que você teve. E aí tu vai desenhar na tua cabeça onde tu quer chegar. Porque tu não tá hoje pensando na tua realidade, tu tá vivendo a tua realidade. Tu tá moldando na tua cabeça o teu futuro. Outro ponto que foi fator crucial de sucesso para mim. O Google não faz mais isso, mas deveria. O Google me educou de graça. Gente, eu tive aula com o CEO das maiores empresas do mundo. Eu tive aula na sede do Google. O Google me mandou para Nova York para a semana de publicidade de Nova York de graça. E eu participei de todos os treinamentos deles, 3 Google Partners Elevator. Participei de vários eventos internacionais com eles. Tive cases de clientes meus indicados para lá. E, cara, eu sou um cara simples, entendeu? Só que aquela educação, ela realmente me ajudou a ter uma aceleração fora da curva. Porque do dia para a noite eu comecei a entender que era muito mais sobre dominar o processo de se relacionar com pessoas do que simplesmente me vender como um especialista no mercado. E aplicando tudo isso, eu consegui chegar lá. Porque em menos de um ano eu tinha criado um CRM. Olha só, eu criando CRM, mas tu não é uma agência de marketing. Mas eu criei um CRM. Por que tu criou um CRM? Porque estava na jornada de sucesso do meu cliente. Porque o que ele precisava e o que eu precisava batia com essa ferramenta. E eu vou mostrar para vocês o que essa ferramenta fazia. Só para vocês terem uma ideia de como a educação foi importante. Eu até estava brincando antes, conversando com o Luciano, eu gosto de ser bem transparente e honesto com tudo. O que eu falo no bastidor é o que eu vou falar aqui no palco para vocês. Eu me considero uma pessoa extremamente limitada. Sabe aquela pessoa que é inteligentemente burra? Eu sou essa pessoa. Se tu me der uma equação muito difícil em matemática, eu resolvo. Eu tenho o diagnóstico de superdotação, mas tu me fala uma coisa básica, eu não consigo conectar. Entendeu? Aí eu estava falando pro Luciano, eu levei 10 anos para entender o poder da transformação da educação online. Eu já fazia funil, eu sabia fazer landing page, eu sabia fazer campanha, eu sabia fazer copy. Todo mundo me falava ai, faz infoproduto. E eu não entendia o poder daquilo. Aí um dia, irritado de tantos treinamentos que eu dei na minha empresa, eu subi a nossa própria universidade. E aí, estranhamente, eu não precisava dizer de novo pro cara o que ele tinha que fazer. Estranhamente, meus atendimentos estavam treinados automáticos. Eu falei, que coisa maravilhosa! Funciona! Eu sou lento! E é verdade, gente. Essa capacidade que a gente tem de vir para um evento que nem esse e trocar entre nós abre, sabe, aquela miopia que uma pessoa pode ter, que eu tinha, o Luciano foi um dos caras que mais abriu os meus olhos com relação a isso, e que vocês também podem ter, que é normal, somos seres humanos, né? A gente vai trazer para cá e um amigo vai dizer, olha, cara, se tu fizer isso aqui, na minha experiência, eu sei que vai te ajudar. Então, assim, continuem vindo para esses eventos, participem disso, porque é transformador. Aí você já está vendo eu com a capacidade de formar o meu próprio time, realizar treinamento. Aqui eu estou palestrando no Google Partners, Google Search. Aliás, tem até um palestrante que vai palestrar aqui, que palestrou comigo. É o maior evento de rede de pesquisa do Brasil. Agora, só se o Luciano se lembrar agora, que eu não me lembro do nome do evento. Mas palestrei 3 anos nesse evento, e aqui eu já formando a minha equipe com o meu próprio treinamento, tanto em nível tático, na parte de Google Ads, quanto na parte estratégica. Porque eu acho que são coisas que são complementares, mas são igualmente importantes. Uma das coisas que eu mais vejo no marketing é o pessoal dizer, seja estratégico, eu acho isso ótimo, mas seja um ótimo operacional, pelo amor de Deus. Não deixe o operacional estragar a tua estratégia, porque em nível tático operacional é importante que as coisas sejam bem feitas. E essa experiência me trouxe a primeira experiência com o PPT, e não é o PowerPoint, tá, gente? Só para dizer, PowerPoint eu já tinha mexido. Mas é esse conceito de processos, pessoas e tecnologia. Então eu comecei a entender que eu precisava estruturar o meu conhecimento e a solução que eu propunha para o meu cliente, dividir isso para poder construir time. E depois que eu construí time, eu tinha que desenvolver líderes.
Senão eu nunca ia ter uma empresa. Eu ia ficar o resto da vida reclamando do volume de trabalho, reclamando que eu tinha burnout, reclamando que o cliente é chato, que não sei o quê, porque eu não estava fazendo o que eu deveria fazer como um líder, que era dividir as áreas da minha empresa. Então, a verdade maior sobre processos é que se você não sabe explicar o que você faz, provavelmente você não sabe fazer direito. Tira foto disso aqui, pelo amor de Deus. Não, se você não tirar, eu estou mandando agora. Porque a maioria das pessoas não entendeu essa frase. Então eu chego para a pessoa assim, tu sabe a importância disso? Não é minha, acho que é do Potter essa frase, não sei lá. Mas é uma frase. Por favor, ó. Eu tenho vários prints dela também, porque eu fico olhando ela 10 vezes. Quando eu li essa frase, eu comecei a meditar muito sobre isso. Por quê? Quantas vezes a gente faz coisas no automático? Até teve uma colega que estava lá e disse assim, mas eu sei fazer, vai pro ar, dá certo, dá resultado. Eu só não sei dizer como é que eu faço. Ela domina? Ela não tem controle sobre as variáveis. Ela não sabe explicar o processo do início ao fim. Entrada, saída, e-mail. Então ela não consegue replicar. Então o primeiro passo é vocês entenderem que vocês têm que aprender a explicar o que vocês fazem, detalhadamente, para que qualquer pessoa consiga entender. Como a gente consegue detalhar? Bom, já estudei todas essas metodologias. Tudo que está vendo aqui, hoje a Fluxo, que é a minha empresa de processo, lá com o Grupo Auxiliadora Predial, que é a maior imobiliária do sul do país, a gente já implementa para eles a metodologia As Is to Be, que é uma metodologia antiga de gestão de processos, onde tu faz levantamento de dados, implementação de processos e o desenho com BPN. Tá? Basicamente, é um monte de fluxozinho baseado numa análise preliminar que tu entende o processo e tu vê como tu vai resolver ele baseado nos requisitos, certo? Coisa de tecnologia, né? Não, aplicável ao marketing. A engenharia de processo é aplicável a qualquer negócio, tá? O que acontece? Daqui, eu migrei para isso aqui, porque hoje a gente está vivendo a era da inteligência artificial. O Obsidian, além de me dar a liberdade de escrever tudo num texto e conectar como se fosse um mapa mental, ele fez com que eu conseguisse plugar isso aqui dentro do ChatGPT e criar o que eu chamo de segundo cérebro, que é como se fosse um cérebro virtual que ele pode consultar informações e isso substitui a minha central do conhecimento. Então, em vez de eu ter aquela central do conhecimento antiga, olha lá, o fulaninho do WordPress subiu o sitinho, vamos botar lá. Não é isso. Agora tu tem uma inteligência artificial que tu faz pergunta para ela, ela te diz tudo. Tu pergunta para ela, olha, aqui dentro da Kaizen, um briefing é feito assim. Aqui na Kaizen, uma campanha de tráfego com objetivo de negócio local é para isso. E isso foi uma mão na roda, porque eu ainda pluguei no Slack, que é a nossa ferramenta de gestão de comunicação interna, e eu consegui gerar informação com muita qualidade para qualquer pessoa que entrasse na empresa. Outro ponto é, tenha foco e escolha projetos escaláveis, tá? Pegar um monte de demanda do cliente não vai te deixar rico e vai te deixar com burnout. Pode tirar fotinho aqui, por favor. Eu vou começar a mandar tirar fotinho. Eu sei que vocês vão receber o material, mas é muito legal vendo vocês fazer assim. Sei lá. Gente, eu aprendi da pior forma isso, sabe? Eu já tive muitos burnout. Alguns que eu nem percebi que eu tinha. De estar tão estressado, que aí a minha mulher olhava pra mim e dizia assim, cara, tu tá com burnout. Por quê? Tu tá levando quase uns 2 minutos pra falar alguma coisa, tu tá visivelmente estressado, tua pressão tá alta. Não, eu tô bem. Porque o cara que tá com burnout é sempre o último a saber. É impressionante. É que nem traição, ele é o último a saber sempre. Pô, eu tô com burnout. Aí é muito engraçado, ainda mais o cara que é um cara que nem eu, que tem hiperfoco, fica horas concentrado. Eu não percebi que eu tava nessa situação. Ela percebeu. Então é muito interessante que vocês priorizem a saúde de vocês antes de qualquer coisa. Sem saúde, vocês não vão conseguir trabalhar mais. E aí, ao sofrer isso na minha vida, que eu desenvolvi uma metodologia para poder lidar com a questão de pegar aquilo que me interessa. E aí foi por aí que eu criei o meu CRM. Por isso que eu criei aquela solução. Primeira coisa que eu tinha falado para vocês, faça bem o operacional, antes de querer ser o senhor estratégico. Pela necessidade de um prego, o cavalo que perdeu a ferradura por causa de o prego, por causa de uma ferradura. Tá errada a frase. A carta não chegou ao general e por causa da carta que não chegou no general, se perdeu a guerra. Esse mito é sobre o cavalo do Napoleão. E ele perdeu a guerra por causa disso. Você conhece essa história, né? Então, mais ou menos é essa a ideia. De repente, tu tem uma estratégia maravilhosa e uma péssima execução. Tu não tem um processo de implementação.
Tu não sabe como fazer, mas tu sabe como pensar. Só que 95% do teu resultado está na execução. Todo mundo sabe que ideias não têm valor até elas virarem um produto. Primeiro de tudo, que eu acho que é o conceito fundamental para ser um cara que quer ter uma agência. Aprenda a vender. Eu vou contar a minha história de como eu aprendi a vender. Porque eu era filho de vendedor, mas não vendia. Nunca foi. Me formei em Direito, sou advogado de formação, inclusive. E eu nunca pensei, não, vou vender. Eu fui para a área de gestão e tecnologia. Fiz MBA em gestão de projetos. Faço mestrado em neuromarketing ainda, porque eu vou pedalando ele o máximo que eu posso. E sempre fui um cara de gestão. Eu nunca imaginei como vendedor. E aí naquela produtora lá que eu falei para vocês, sabe aquela produtora que eu quebrei em um ano? O meu sócio, que fez eu sair maravilhosamente dessa empresa, que eu estava super bem, simplesmente sumiu. E ele me deixou com um monte de pessoas na sala, sem R$1 para pagar as pessoas. E aí tu imagina o que eu tive que fazer. Vou para a rua vender. Que é o que eu posso fazer para não prejudicar essas pessoas, que confiam em mim. E foi o que eu fiz. E eu descobri que era bom nisso. Eu ia num, 2, 3, fechava 2. O que eu tenho de tão bom que eu consigo criar conexão com esses caras e conseguir estruturar? Isso antecede a época que eu entrei na outra agência. Porque foi esse talento e essa habilidade desenvolvida em um contexto totalmente adverso que me habilitou a estar onde eu estou hoje aqui. Eu sei que vocês têm receio de falar com o cliente, eu sei que vocês se sentem nervosos de ter que se vender e botar preço, mas vocês têm que entender que isso é fundamental para ter qualquer negócio. Tu tem que aprender a vender o teu produto. Primeiro que se tu não acredita no teu produto, como é que tu vai querer que outra pessoa acredite? Esse é o primeiro fundamento. Segundo, não venda porcaria. Se tu acha que o teu produto é ruim, vende outro. Desenvolve um produto bom. Esse é o primeiro senso crítico que tu tem que ter. E outra coisa, não tentem vender coisas que vocês não dominam ou que vocês ainda não sabem fazer. Aprenda a fazer e venda. Aprenda a fazer, execute. A questão de ter um case ou não, a partir do momento que tu dominar uma técnica e ela funcionar, tu consegue escalar ela para várias empresas que fazem a mesma coisa. Se tu começar a vender demais, vai acontecer o que o colega falou antes aqui. O único lugar que eu vi vender muito e que não causa problemas de operação foi em reels do Instagram. Isso acontece muito lá. Venda milhões, não vai ter problema nenhum, nem o suporte não precisa contratar aqui. Vai estar tudo certo, pode vender 1 bilhão que suporte não vai ter. É uma coisa que eu não consigo entender. A gente entende, por exemplo, que o infoproduto tem uma necessidade de estrutura de pessoas menor, tal, mas igual, vendendo mais, tu vai ter mais demanda de atendimento, mais demanda de suporte. É uma lógica. Então, é inevitável, se vocês querem dar assessoria de marketing, que vai demandar gestão de pessoas, escala de serviço, vocês têm que estar preparados para organizar a operação. E vai ter que acontecer isso logo. Só que eu vou ensinar vocês aqui como que vocês podem se preparar para esse caos e conseguir reter 97% dos seus clientes. Por que 3% não? Porque 3% tinha que ir embora. Não tem como. Eu vou mostrar para vocês isso aí matematicamente, se vocês quiserem. O meu cliente que entrou lá atrás com um MRR de 1.500 não faz sentido nenhum agora que eu atendo de 35. É normal. É da jornada de sucesso de vocês. Parem de ter medo do cancelamento. Tenham medo da perda de faturamento. Eu sempre falo isso. O churn, como uma métrica de cálculo de percentual de perda, não faz sentido nenhum se a gente não está falando em perda de faturamento. Eu, por exemplo, teve meses que eu tive churn maior e tive aumento de faturamento, porque eu estava trocando a minha carteira. Estava mandando cliente pequeno embora e estava fechando com clientes grandes. Isso estava dando uma rentabilidade para a minha operação muito maior. Segundo ponto, encontra uma dor e resolve. Seja um problem solver. Então, o que eu fiz para poder fazer isso? Eu encontrei uma dor real do meu cliente e resolvi. Desde o primeiro momento, eu entendi que precisava resolver um problema para os meus clientes, que estavam cansados de contratar 1.000 agências, quando na verdade o que eles queriam era só novos clientes. Isso é uma coisa que eu observo até hoje no mercado. O cara diz assim, eu tenho uma agência para o site. Mas peraí que eu tenho que falar com o pessoal que está cuidando do logo. O logo é... não, peraí só um pouquinho. Eu vou ligar para o pessoal do Google, que é um outro cara lá do Google, entendeu? Peraí, mas tem um cara da Meta aqui lá do Rio.
Putz, ele não atende esse horário. É uma bagunça. É uma bagunça. Estrategicamente para ele é ruim. Aumenta o nível de gestão dele, complica. E eu comecei a entender isso. Entender que eles tinham muita dificuldade de gerenciar os fornecedores. Então, o meu cliente, ele não entende o que é resultado. O meu cliente entende o que é aumento de faturamento e rentabilidade. Essa coisa de ficar combatendo o ego com custo por lead não faz sentido nenhum, tá? Enquanto os outros vendiam problemas, eu vendia soluções. Então, o que eu comecei a fazer? As agências geralmente ofereciam isso aqui. Fazendo suas campanhas, fazendo seu site, fazendo hot site, fazendo seu e-mail. Eu cheguei lá e ofereci para eles. Crie uma máquina de geração de clientes para o seu negócio com um FII mensal único e entrega os leads dentro de um CRM. Pronto. Derrubei todas as agências. Como é que eu fiz isso, gente? Esse é o meu sistema que... Simples. Qualquer um de vocês consegue fazer uma máquina de vendas assim. Simples. E que dá resultado. Cria campanhas de Google e Meta integrados com formulários nativos da Meta e do Google. Landing pages que eu mesmo desenvolvia na minha plataforma e colocava lá. Templates que eu criava antes por verticais de mercado. E jogava isso no meu hub de leads, que era meu sisteminha lá onde tinha os leadzinhos para ele qualificar. E aí, nesse sistema, é que estava a grande sacada. Eu jogava ele e integrava para o CRM do meu cliente. Então, o cara dizia assim, pô, o cara já jogou dentro do meu CRM. Eu não preciso fazer nada, não tem nem gastar com integração. Aí o cara se fidelizava a mim e disse, eu não vou ficar com esse cara o resto da minha vida. Porque é muito trabalho ter que mudar a estrutura de uma empresa. Então, o meu cliente ele conseguia se concentrar em atender os clientes, dar feedback sobre o trabalho, enquanto eu cuidava de gerar os clientes em potencial para ele. Tudo isso com um custo de FII mensal relativamente menor do que ele teria contratando 10 agências. E do dia para a noite eu já estava com centenas de negócios locais. Rede de franquia, a gente começou a ter case nacional em tudo que é lugar. A GP Pneus acabou de ser vendida por um grupo americano e o diretor, eu até mandei para uma colega aqui, né? Cadê ela? Tá ali, ó. Eu mandei o print que é a foto que o diretor mandou no WhatsApp dizendo agora nós somos a maior rede de atacado e distribuição de pneus do mundo. Isso é incrível, né? Cliente meu, cara. Quem fez o marketing deles fui eu fico muito orgulhoso. E a Italínia foi um outro case nacional, que a gente escalou no Brasil todo, eles se tornaram a maior rede de imóveis planejados da América Latina. É só para vocês terem uma ideia, tá? O que tinha nesse meu hub de leads? O call tracking, que é um sistema que grava as ligações, então eu criei essa solução, eu aprendi nos Estados Unidos e trouxe para cá. Para cá não, para lá. Quem sabe um dia eu trago para cá. Mas a grande solução era que tu conseguia auditar os leads, porque a maior dor que a gente tem lá com o cliente é eu não sei se essa campanha está dando resultado. É ou não é? Me mostra um relatório. Não é mais ou menos isso? Não sei, isso pode ser um lead que veio aqui na porta. E isso é um problema para quem é agência, demonstrar os resultados. Então eu entendi aquela necessidade e eu desenhei soluções pensando nisso. Então o call tracking ele tem o objetivo tático de gravar ligações por extensões de chamadas e landing pages. O cara liga, toca num número diferente, mas ele conecta com o telefone do cliente, grava a ligação e bota a gravação no meu painel. Aí o cara ouve a ligação e diz, esse lead é bom. Eu nem saberia que esse lead existe se eu não tivesse esse sistema. Agora ele sabe. Mas o objetivo estratégico não era esse. Era auditar os vendedores para impedir que eles sabotassem os meus resultados. Porque eu sabia que o meu resultado dependia também do resultado de venda. O cliente quer venda, ele não está nem aí se tu é agência de marketing ou não. E se a agência não for esperta como eu fui, acaba pagando por isso. A mesma coisa com o Lead Grade, que é o sistema de qualificação de leads, que é para o cara colocar de 1 a 5 estrelas, para ver se o lead era fit ou não, que tentava impedir que a falha de feedback atrapalhasse a percepção da campanha por parte dos analistas. Então o meu analista ele recebe isso aqui. Vai lá e coloca 5 estrelas. Ele sabe que a palavra-chave do Google, sei lá, móveis planejados, é a que está gerando os leads 5 estrelas. E ele intensifica a verba naquela palavra-chave. Ficou claro para vocês? Aí, aqui já foi. Então, assim, eu até desenhei a matriz de personagem, porque eu adoro copy, né? Eu desenhei a matriz de transformação do meu cliente. Então, nível estratégico, antes da Kaizen, perdido entre fornecedores de tecnologia, profissionais internos de marketing, freelancers e agências de marketing. Depois da Kaizen, uma estratégia centralizada e um esforço coordenado em prol de um objetivo comum. No nível tático, clareza nas áreas que entregamos, das áreas que entregamos, e com indicadores de sucesso de cada área.
Já em nível, depois a Kaizen, com um dashboard próprio, porque eu também integrei Google e Meta com um dashboard dentro do CSS, e lá dentro o cara conseguia enxergar gasto de mídia, número de leads, número de ligações, custo por ligação, custo por lead, e com isso ele tinha uma visão bem mais clara com relação aos resultados. Mas isso não é o suficiente para se tornar líder em performance. Você precisa de pessoas. E esse é o pilar mais importante de todos. No momento que tu descobriu qual dor tu quer resolver, agora tu tem que começar a formar esses caras para que eles façam isso por ti. Abandonar o microgerenciamento e focar em desenvolver lideranças. A gente se chama foguetes lá dentro. E cada dia aí, subiu a campanha, entrou a estratégia do cliente, está rodando, vamos foguete. É mais ou menos assim. Então nós nos chamamos foguetes. Criar essa identidade é bem importante, tá, pessoal? Nesse passo eu consegui, como eu falei antes para vocês, desenvolver a nossa universidade, onde eu criei um playbook para cada área. Então tem playbook do atendimento, do gestor de tráfego, tem playbook do relacionamento. No início, quando dava um problema com um cliente, era eu que ligava, não, vamos resolver. Aí eu criei um setor de relacionamento, um setor de sucesso do cliente, porque eu entendia que cada vez que eu tinha uma dor, essa dor era alguém que tinha que resolver, não eu. Não esqueça que os americanos gastaram milhões de dólares em uma caneta que funcionava no espaço, enquanto os russos simplesmente levaram um lápis. Então, ficar querendo copiar o modelo de negócio dos outros pode ser um erro. Eu não estou dizendo para vocês copiarem do que eu fiz aqui, mas eu estou tentando alertar vocês de uma forma de si. Como eu vou explicar? Despertar dentro de vocês esse questionamento, vocês olharem os clientes de vocês e ver o que daqui é aplicável neles, que eu tenho certeza que bateu aqui na cabeça de muita gente as coisas que vocês viram. Essa parte aqui, eu explico um pouco sobre o que é a máquina de vendas. Eu só acho que o meu tempo está limitando. Querem levantar a mão ali no fundo? Temos um tempo ainda? Pessoal? Temos um tempinho extra? À vontade? Beleza. Aí tu me quebra. Então, pessoal, eu quis trazer um pouco disso aqui, porque eu vi muitas perguntas feitas antes ali sobre, nossa, como é que eu vou fazer para prospectar? Alguém falou, como que eu prospecto em Portugal? É o mesmo jeito do Brasil. Tá, mas o que muda? Você tem que entender a metodologia. É metodologia. Existem duas metodologias que são dominantes em vendas de alto valor. Tu tem a venda previsível do Aaron Ross, onde tu estrutura o time de uma forma a dividir a prospecção com a venda. E tu tem a metodologia Spin Selling, que ela é focada muito mais em entender a dor do cliente e direcionar ele para uma solução. O ideal é tu usar as duas de forma integrada. Então, o que a gente vai fazer quando a gente quiser montar? Não estou falando que tem que ser feito agora, mas a primeira coisa que tu tem que fazer como agência, principalmente se tu é um executor, é ter um vendedor. E para ter um vendedor, tu tem que treinar e formar esse cara. Então, essa é a estrutura básica de uma máquina de vendas completa. Tem que ter um outbound para fazer a prospecção ativa do cliente que tu sabe que é o teu cliente fit. E aí vem o conceito de cliente fit, que é muito importante que as pessoas se omitem. Tá, mas o que é um cliente fit? Como é que se fala fit em português? Português é fit? Client fit. Client fit. Então, para você saber como é que é um client fit. O client fit, para vocês entenderem, tá? Eu acho maravilhoso, porque o Luciano é o único cara que eu sei que ele fala dos dois jeitos. Melhor do que eu. Ele fala melhor português brasileiro do que eu. Ele fala, bom, português de Portugal nem vou comentar, né? Mas é impressionante. Então, tu precisa ter a figura do outbound, que é um cara que prospecta o teu cliente ideal. E o teu cliente ideal é baseado no teu aprendizado. Se tu olhar para tua carteira de clientes hoje, tem 10 clientes. Qual deles paga melhor, incomoda menos, deixa mais dinheiro e tem maior taxa de permanência? Aí nós estamos com um problema. Que você está à beira de um burnout. Só cliente ruim. Sabe que ambiente é tudo. Eu estou numa sala com 10 pessoas ruins, vai te fazer muito mal para a saúde. Tem que ter pelo menos um que tu gosta de tomar uma cerveja e conversar com ele. Então, eu tinha lá atrás. Eu tenho até hoje. Mas o primeiro cliente que eu tinha lá atrás, que eu vi que era assim, ele está comigo até hoje. Faz 10 anos. 11 anos agora. O Caizinho fez 11. Então eu tô 11 anos com o cara, porque eu olhei, esse cara que eu gosto. Ele é legal, ele é um cara que respeita o trabalho de marketing, ele não é grosseiro com a minha equipe,
Ele é um cara que valoriza o resultado, é focado no resultado. Ele é um cara que é a transformação. Então, assim, é um cara exatamente que eu quero trabalhar. Aí, olha, qual é o mercado que ele atua? Qual é o background dele, né? Preferências. Eu comecei a estudar e toda a minha estratégia de inbound marketing, de tráfego, a estratégia, o meu script de vendas e a minha prospecção foi direcionada para caras iguais a ele. E aí eu comecei a escalar. Porque além de eu ter um monte de mercados prósperos para escalar, eu conseguia filtrar aquele cara que eu sabia que não fazia sentido. Eu não precisava perder tempo com um cara que não faz sentido. E eu vou dizer para vocês, eu estou no modelo de agência há 20 anos. Tudo é sobre a LTV. Quanto mais tu manter o cliente, quanto mais ele te pagar, é aí que tu ganha dinheiro. Eu recuso projetos que eu sei que vão acabar em 6 meses. Porque eu sei que 6 meses não paga todo o envolvimento que meu time tem que ter para aquele projeto startar e realmente dar um bom resultado. Aí tu tem a figura do aqui, que seria o cara que recebe o leads, o MRR, né? Market Response, que é o cara que recebe o lead lá no Google, por exemplo. Aí esse cara trata essas informações, qualifica elas, visando gerar uma oportunidade para o closer. Essa divisão entre ter prospecção foi o que fez com que a Salesforce se tornasse a maior empresa de CRM do mundo. O livro desse cara é porque ele era o VP, o vice-presidente de vendas da Salesforce. O case dele é a Salesforce. Porque ele não tinha verba para poder investir. E ele descobriu que se ele mandasse um e-mail para o cara certo, com um texto certo, batendo na dor certa, ele gerava oportunidades extremamente qualificadas para o time de vendas dele. E foi assim que ele começou a montar a máquina de vendas. Então, eu inovei implementando isso em agência numa época que, gente, ninguém fazia. Você tem que concordar comigo que a agência ainda é aquela assim, o sobrinho, o primo dele, né? Ah, meu sobrinho começou uma agência, bota a conta da tua empresa lá, os guris são bons. Mais ou menos assim. E eu profissionalizei isso. Por quê? Eu não queria depender disso. Eu não podia depender disso. A minha saúde mental não pode depender de eu me submeter com um cliente tóxico. A venda é um mecanismo de blindar a tua empresa. Investir numa máquina de vendas é a forma que tu vai ter de não ficar na mão do seu cliente. Porque todos os meses estão entrando clientes novos e você pode mandar embora aquele cliente que não é bom para você. Por isso que é um investimento que é priceless. Vale muito a pena. A sua meta é aumentar o seu MRR, não só o seu faturamento. Não estou dizendo que não tem que aumentar o faturamento, mas tem que aumentar o MRR. Por quê? Tive uma conversa, antes de vir para cá, esse texto que está aí, é de uma conversa que eu tive com um dono de uma produtora. O cara tá bombando na rede social, o cara tá vendendo um monte. Aí chegou para mim e disse assim, cara, minha empresa bateu o faturamento de 100 mil. Eu falei, nossa, que legal, cara. E o teu MRR? Ah, não sei. Não, mas sabe o que é MRR? Não. Quanto que o teu cliente te paga por mês em contratos? Ah, 30 mil. Eu falei, quanto que é o teu custo operacional? 37 mil. Quer dizer que mês que vem ou no outro mês a tua empresa quebra? É isso? Se tu não vender? E tu chama isso de sucesso. Teu custo operacional é mais alto que o teu MRR. A minha empresa fatura muito mais do que o MRR dela. Porque tem meses que o cara me bota uma verba a mais, bota um outro projeto, bota uma ação pontual. Mas eu não contabilizo isso para o MRR. O que interessa é se eu tenho um contrato de 12 meses, 24 meses. Eu tenho contratos hoje de 24 meses, gente. Eu não sei se vocês têm esse tipo de coisa aqui, mas eu cheguei numa posição na minha empresa que eu tenho contratos de 24 meses. É uma segurança para poder manter meu time. É uma segurança para eu fazer investimentos de longo prazo. É através desses contratos que eu conquistei a minha liderança. Então, pensem sempre em receita recorrente e em retenção em contratos longos. Mas sempre crie a máquina de vendas pelo motivo certo. Para demitir clientes ruins, você precisa substituir clientes de baixa rentabilidade. Para não depender de clientes, você tem que aumentar a rentabilidade dos seus clientes, enquanto os ajuda a ter resultados. Então, sempre tenha uma jornada de escala do crescimento do teu cliente. 2 métricas que muito nos enganam. Essa receita recorrente média por cliente, né? Porque isso é o valor do MRR dividido pelo número de clientes. É o FII mensal médio, dizendo assim. E pode vir a te enganar, porque muitas vezes tu tá lá com um cliente que paga muito alto o valor, só que ele te demanda muito. E acaba sendo uma péssima relação. Uma vez eu tive que cancelar um contrato de 35 mil por mês. Eu descobri que o cara ocupava espaço de uns 7 clientes dentro da minha agência. E aí, financeiramente, era muito melhor ter contratos com valor menor
mas que me demandassem menos. Então, não é só o FII mensal. Não fiquem cegos por isso. Tu tem que imaginar FII mensal versus demandas operacionais. Usem sistemas de gestão como o Monday, tem o ClickUp, várias soluções do mercado. Todas eu já usei, mas qualquer uma delas tem time tracking para contabilizar a hora de trabalho. Então, sempre controlem o custo. Aprenda que o seu sucesso depende do sucesso do seu cliente, entendeu? Esse aqui é o livro do Lincoln Murphy, eu acho, que explica sobre a questão de NPS, CSAT, que são pesquisas de qualidade e referência. Eu implemento muito isso, mas eu vou dar um ensinamento para vocês básico. Vocês podem jogar tudo isso aqui fora, desde que façam uma coisa. No primeiro dia do projeto, façam uma pergunta para o cliente de vocês. Se o nosso projeto acabasse hoje, qual a métrica fundamental de sucesso desse projeto? Se você fizer essa pergunta, você vai blindar a relação com o teu cliente durante 6 meses. Porque toda vez que o cliente disser, mas o atendimento não me dá muita atenção, mas a gente já aumentou os 20% do faturamento que eu te prometi. Mas o atendimento não é simpático perguntando sobre a minha filha. Tu me contratou para isso ou tu me contratou para aumentar teus resultados? Tu tem uma relação direcionada ao sucesso. É muito mais poderoso do que só entregar o resultado. É tu blindar a comunicação de forma assertiva com o teu cliente, porque tu definiu com ele as regras dessa relação. Olha, tu me contratou para aumentar 25% da tua divisão de varejo. Eu não tô nem aí se tu não gosta da fulana. Se quiser, eu troco ela ali, bota outro atendimento, ou tu vai ter que, fazer uma terapia. Eu não vou prejudicar a minha relação contigo porque tu tá descumprindo o nosso acordo. E funciona, gente. Funciona. Principalmente, gente, não é só vender. Essa ilusão do cara do marketing que me dói. Quando o cara vende infoproduto, vendeu na Hotmart, bipou aqui, sai para abraço. Por quê? A taxa é muito pequena de cancelamento e a entrega praticamente automática. Salvo quando é uma mentoria, outra coisa, mas geralmente é assim. Quando é agência, é totalmente diferente, cara. O contrato é o início do pesadelo. O sonho é quando vem aquela avaliação do cara dizendo melhor agência que eu já trabalhei até hoje. É esse review final que vai endossar a venda. Então, tu adquiriu um cliente e tu vai entregar o sucesso para ele, entregando o sucesso para ele ainda, tendo um FII bom, com um cara fit, com um SLA que não te arranque o pescoço fora, né? Que não acabe com a tua vida. Tu vai realmente ser um cara de sucesso com o modelo de agência. O ICP nasce da sua experiência com o cliente. Foi aquilo que eu falei para vocês. Não adianta querer pegar o meu modelo e replicar, pode até tentar, mas tem tanta gente com dor. Eu tava passando, eu até brinquei ali, porque eu tava passando uma padaria, assim, aí tinha uma padaria, aí tinha outra vazia e uma cheia. Aí eu abri o Instagram, eu na hora eu olhava, não tem post, não tem Reels, esse aqui não tem, esse tá com a campanha do Google Ads para negócio local, o Google perfil de empresa dele é atualizado. Eu disse, nossa, olha aqui, são 3, 4 itens de checklist. Vou na padaria da esquina e vendo para ela. É absurdo, cara. Tem muita gente com dor aqui na cidade. Eu até costumava brincar. Me dá um patinete num bairro onde tem várias lojinhas que até o final da rua eu tenho 10 contratos. Que é só pegar uma dor desses caras e ir tentando resolver, entendeu? Processo é a coisa mais importante, sim. Mas também a mais chata que existe. Não perca pessoas por causa de processo. Isso é uma coisa bem importante. Se a pessoa é a pessoa certa, é fit, não transforma a vida dela no inferno com um processo moroso, burocrático e que não é bom para ninguém. Sempre simplificando, cuidando para não tornar sua empresa muito lenta e muito burocrática. Outro ponto, entenda o modelo. Esse cara aí é o Alexander Osterwalder, vocês conhecem ele? É o cara que escreveu o livro Business Model Canvas, que é copiado por todo mundo, que é utilizado por todo mundo em termos de modelagem e gestão visual, tá? Gestão de negócios visual. Das teorias que ele aplica lá no BMG são de 3 tipos de modelos de negócio. Ele dizia que poderia resumir todos os negócios basicamente a 3 modelos. Ele dizia modelo de infraestrutura, relacionamento com o cliente e inovação. Então, o que é um modelo de infraestrutura? Aqui você não tem Oi, né? Telefonia. Qual é a telefonia pior que todo mundo odeia? Todas. Aí tu tá lá, liga o cara da todas. Nunca você uma nova internet? Você, não aguento mais. A internet não funciona, eu ligo para você. Então, esse é o modelo de infraestrutura.
ele não está ganhando dinheiro em cima da reputação que tu tem com ele, em cima do volume. Então ele tem lá uma infraestrutura com chamado, uma pessoa que atende 10, 20, 30 mil pessoas. Então ele está muito mais preocupado em gerar volume de vendas e vender um produto padrão. Então geralmente o custo de pessoas dele é baixo e o processo dele é rígido, ele tem muita ferramenta. Quando a gente vai para o modelo de relacionamento com o cliente, o custo das pessoas aumenta e ele é muito mais flexível e focado nas dores do cliente, que é o modelo de agência tradicional. A agência é focada no cliente. Parem de querer fazer um checklist de 50 itens para o teu time interno que não faz sentido nenhum para o teu cliente. Tem que ser uma coisa, te engaja com o cliente. Por que eu faço RA? Lá eu tenho no meu modelo de trabalho, no meu processo, as RAs e REs. Reuniões estratégicas e reuniões... As RAs são reuniões de acompanhamento. Gente, no primeiro mês do projeto é obrigatório 4 RAs. Por que tem que ter 4 RAs, Thiago? O cliente não quer, ele está na praia. Porque se não tiver 4 RA, não vão se comunicar direito e o projeto vai ser cancelado em 3 meses. Por quê? Porque eu faço há 20 anos, pô, vai querer discutir comigo. Tô te falando, vai dar merda. E é isso que eles têm que entender, você tem que entender isso. Esse é o tipo de processo que tem que ter. Que alinha a comunicação, estabelece de forma assertiva a linguagem dos times, porque ali são 2 times diferentes trabalhando. Tem aquela ilusão que a agência tem, que diz assim, não, eu trabalhando e o cliente lá. Não existe isso. É um trabalho de 4 mãos. Aí o cara disse, cara, tu não entende a minha marca. Sim, tu não fez uma reunião com o cara para entender a marca dele. Aí tá fazendo um copy, um anúncio totalmente desalinhado, entendeu? É muito importante vocês terem processos que blindem esse tipo de coisa. Não prejudique a relação com o cliente. E aí o terceiro ponto é a inovação. Onde é que a gente tem hoje a inovação como ponto fundamental em empresas? Startups. O cara não inova, ele deixa de existir, certo? Agora a agência também nesse contexto. Você não viram que eu tive que criar uma CRM para poder atender meu cliente? Por que isso? Porque eu sei que eu tenho que inovar para me diferenciar no mercado. Então eu gosto de dizer que hoje agências é um híbrido entre inovação e foco no cliente. Certo? Monta a sua escada de valor. O conceito de escada de valor de infoproduto também é aplicável em agência. Então a gente está falando aqui, Tier 1 eu vendo a 2 mil euros com squad compartilhado. Gestão de tráfego, SEO, não importa. Tu tem que dimensionar a tua infraestrutura de acordo com o que tu entrega para o cara. Certo? Montando aqui a estrutura que eu criei para vocês. Eu não sei se aplica a alguém. Bom que aplicasse. Segundo ponto, o preço do serviço tem que estar associado ao valor que ele entrega. Então a gente está começando com gestão de tráfego pago, porque faz sentido para o cliente. Daqui a pouco, ele tem tráfego pago, mas o tráfego pago não está performando tão bem, porque ele não faz conteúdo. Aí tem que subir para o conteúdo. Aí do conteúdo, mas ele também quer ter venda pela busca orgânica do Google. Aí tu vai vender o SEO. Tá, mas é que o cara não conhece meu produto, Thiago. Ele precisa de uma jornada de consciência maior. Eu preciso educar ele com relação ao meu produto. Aí tu vende inbound marketing. Aqui tu consegue subir o teu FII mensal de acordo com o preço. De acordo com o valor que você entrega. Então o CMRR é o valor que você entrega. Precisa estar associados isso à jornada do seu cliente. Isso aí é erro da apresentação, gente, lá na hora que trouxe para cá, eu tô bravo. Aprenda a fazer contratos. Ou, melhor ainda, contrate alguém que saiba fazer contratos. Eu tenho jurídico, eu sou advogado, mas tenho um setor jurídico. Porque eu não vou parar para fazer contrato. Não faz sentido nenhum um CEO de uma agência tá fazendo contrato. Certo? Então eu contratei alguém que isso vai fazer. Eu sou pequeno, Thiago. Tá bom, mas estuda sobre como fazer um bom contrato. Como se blindar, como definir bem as responsabilidades, como estabelecer multas. Por quê? O principal prejudicado num contrato de prestação de serviço é sempre o prestador de serviço. É sempre quem toma o risco. Eu ouvi vocês falando muito sobre a questão de percentuais. Eu sou um cara que comecei a trabalhar com percentuais já num estágio mais maduro da minha empresa, que é onde eu estava podendo pegar esse risco, de assumir o risco de ganhar em cima do resultado, com coprodução e outros modelos. Mas eu digo para vocês, quando uma pessoa te oferece um contrato de percentual, mas ela não dá transparência sobre como ela vai demonstrar os resultados, ela é uma péssima relação para você, porque ela está terceirizando a responsabilidade, mas não o ganho. Ela está transferindo o risco de empresário para você, você está assumindo o risco sem ter o mesmo ganho que ele. Não aceitem isso. Não é uma relação justa. Terceirize tudo que não é core business. Essa ficou bonita para tirar foto.
E jamais terceirize o seu core business. Alguém me falou aqui, eu pego lá, boto o meu gestor de tráfego para captar o cliente, aí ele capta, eu dou metade do FII para ele. Você está maluco? A relação com o teu cliente é tua. O gestor de tráfego presta serviço para ti. Tu pode até terceirizar o gestor de tráfego, mas não o atendimento do teu cliente. Meus atendimentos são todos CLT. Lá no Brasil não sabe o que é CLT? Sabe o que é CLT não? Os portugueses. É uma lei lá que criaram na década de 40 que nos estrangula os empresários. Uma série de obrigações que a gente tem, né? Bem mais rígido do que aqui. E em função disso, eu também consigo ter uma dedicação maior da pessoa. Porque ela trabalha 8 horas por dia no mínimo para mim. Horário exclusivo, tem que bater ponto para poder entrar, que nem um funcionário. Então, acaba que lá no meu staff, a equipe de estrategistas, especialistas é PJ, é empresa, mas a equipe de atendimentos todas é CLT. Porque eu quero o cara ali dentro, aplicando a minha cultura, falando direito com o meu cliente, respondendo o meu cliente rápido, porque essa relação eu não abro mão. E por fim, para acabar uma palestra que foi extensa pra caramba, construa um time e desenvolva uma cultura própria. Eu costumo dizer que... Dá até vontade de chorar quando eu vejo isso, porque é minha família, né, cara? Ela estava... Assim, minha secretária que ficou grávida, mas assim, é muito bacana tu ver, tu edificar as coisas, entendeu? Edificar um time que acredita nos meus preceitos, que você... Hoje, essa foto, para ter uma ideia, deve ter o quê? 10 pessoas? Nem isso. A gente está em mais de 70 pessoas hoje. Então, assim, tem pessoas que ainda não sei o nome, que eu chego na mesa e converso. É muito legal. Então, eu só quero desejar para vocês a mesma coisa que eu tenho. Obrigado. Valeu. Tempo para perguntas? Não? Obrigado. Parabéns, Leo. Obrigado. Tem que ter foto, ó. Os palestrantes e tal, tem foto. Não dá para tirar foto com o Luciano, ele é muito bonito. Obrigado. Tiago, Pois não. umas perguntas, o senhor aceita responder umas perguntas? Claro, com certeza. 5 minutos para o senhor, então. Não vai ter tempo. Pessoal, levantar a mãozinha, quem quiser perguntar aí para o Tiago, 5 minutinhos. Ninguém tem dúvidas. Ó, Núria. professor, viu? Ou ninguém entendeu nada, ou entenderam tudo. Agora. Alô, boa tarde. Meu nome é Núria. Eu quero trabalhar com você. Mas isso eu falo depois. Tá certo. Qual foi, assim, o teu maior... Você montou a empresa, você quebrou. O que mais te moveu? Foi a dor de ter quebrado ou foi a esperança de recomeçar novamente e falar, eu posso? Eu acho que foi muito mais o instinto de sobrevivência. Porque quando quebrou a minha empresa, eu estava com a minha filha no colo, 1 ano. Então, tipo assim, tinha aquela coisa do pai que não queria decepcionar o filho, sabe? Sim. E dali, o teu cérebro parece começar a operar de uma forma diferente. Porque tu começa a pensar, não, tem que resolver o problema, não tem que fazer drama. Eu sou um pai, eu sou um responsável. Se a gente tivesse essa visão em tudo na vida, eu acho que isso é muito poderoso. Para mim, qualquer um dos homens que estão aqui, que é pai e sabe como ele era antes de ser pai, sabe da transformação que isso é, né? Então, para mim, assim, eu acho que tem que ter esse instinto na tua vida hoje, de dizer assim, cara, eu não tenho nada a perder e tenho tudo a ganhar. Agora eu preciso tomar uma atitude realmente para mudar essa... Eu não quero mais viver assim. Eu não quero essa realidade para mim. E isso abre totalmente os canais do teu espírito para poder receber o que vem de fora. Tu se torna uma pessoa muito mais... como é que eu vou explicar? Que é uma das coisas que eu era muito exigente comigo mesmo. Tu fica menos exigente, tu é mais tolerante com os teus defeitos, mas ao mesmo tempo tu fica constantemente buscando mudar eles. E isso é muito mais poderoso do que qualquer coisa. Então, o fundamento de todo mundo está no amor da vida deles. O que vocês amam, aquilo que move vocês todos os dias, seja filhos, pode ser até mesmo profissão, né, carreira. No meu caso, foi minha família. Mas, na história de vocês, podem ter outra coisa. Mas vocês têm que pegar isso como um fundamento para poder realizar a construção de um projeto muito maior do que vocês. E eu tenho certeza que vão conseguir. Vai sair daqui umas 20 mega agências, no mínimo. Obrigada. Vocês viram que eu sou pouco emotivo, né?
Não começa não, que eu também sou. Chorão pra caramba. Tem como fazer uma mentoria, assim, para as pessoas daqui com o preço do real? Não, aqui eu só estou aqui para vender a mentoria do meu amigo Luciano. Não, mas Melhor. para fazer um combo. Não, aí o Luciano me coloca na mentoria dele ali, que eu com certeza Boa, vou dar Luciano. aula. Não, Fechou, mas Luciano? você fala muito da questão de... Você deu o exemplo da padaria, uma cheia, outra vazia, e a gente vai lá na rua e pega as dores daquele que está... Sim. Daquele sofrido, pobre, miserável, que está ali, que não vende para ninguém. Já fiz isso no Porto, Sim. nas marisqueiras, em Matosinhos, tem uma cheia, tem outra vazia, só que a mentalidade do empresário português aqui é muito diferente da mentalidade do empresário brasileiro. Sim. O brasileiro, ele é audacioso, ele é Ele louco, quer ser mais, né? Ele se joga. E o português ainda tem uma cultura, não estou falando todo, me entendam, mas eles têm ainda uma cultura de que não é um investimento. Que é um custo. E que é um gasto, que eles estão gastando. Porque quando você vai para uma reunião, a maioria já te pergunta assim, quanto que eu vou gastar com você? Sim. Como mudar isso? É aí que Faz tá, a mentoria eu acho aí. que a Cria uma mentoria aí responsabilidade... para português. Bem simples. Para mim isso é algo bem simples. A responsabilidade de provar para alguém que o que tu faz tem valor é para ti mesmo, não é para ele. A mentalidade dele vai sempre invalidar. Tem um livro, acho que tu conhece, o livro do Cialdini, que fala sobre as armas da persuasão e tal, que ele conta a história do vendedor, aí ele fala que o vendedor que ele comparava o termômetro de confiança do indivíduo pelo vendedor e pela minha mãe, né? Independente de ser português ou brasileiro, independente do cara ser menos ou mais descrente, ele confia na mãe dele. E aí a questão é o que a tua mãe falaria para te convencer a fazer alguma coisa? Que tipo de confiança e vínculo que tu cria dessa forma? Existem várias formas estrategicamente de conquistar a confiança de uma pessoa, tá? O Luciano falou uma, que era tu fazer um case com uma pessoa e demonstrar que aquilo funciona, né? Isso é uma prova social. Tem um cara que demonstra, mas tem vários outros mecanismos que tu pode utilizar. Eu, por exemplo, nunca precisei fazer serviço de graça para mostrar que o meu serviço dava resultado. A começar pela total convicção que eu tenho de que eu dou resultado. E que eu não aceito que uma pessoa entre numa sala comigo sem ter embasamento de métricas para dizer para mim que eu não dou resultado. Que ele vai ter que me mostrar que aquilo que eu estou falando não funciona. E eu vou provar para ele que funciona. Então eu acho que muito tem a ver com a falta de confiança, muitas vezes, que o profissional de marketing tem na hora de defender seu trabalho. Por isso que eu estou dizendo, a gente não falou antes, o que a gente falou sobre o modelo emissor e receptor? A responsabilidade da comunicação é de quem? Emite. Não é? Se o cara é desconfiado e ainda assim tu não persuadiu, tu tem que melhorar a tua habilidade de venda. Tu tem que te tornar mais persuasivo. Tem que melhorar os benefícios do teu produto. Tem que melhorar a estratégia dele, tem que colocar mais diferenciais nele, bota a cabeça para funcionar. Desenha um produto para padaria. Mostra uma fotinho do cara da padaria com um monte de dinheiro. Escreve um comparativo entre benefícios e vantagens. Escreve um copy como se tu fosse dono da padaria e quisesse comprar alguma coisa. Estuda o dono da padaria. Vamos dizer que tu quer mesmo isso pra tua vida, porque eu acho que não é o que tu quer. Só trabalhar com dono de padaria, né? Mas, se fosse, muito possível trabalhar nesse mercado. Primeiro tu tem que entender como é que ele vende o pão. E isso é uma coisa que ninguém quer entender. Como o cliente vende o produto dele e o porquê que hoje ele não tem um bom resultado. Tu tem que entender que o que ele fala para ti é o sintoma. E quando tu for estudar a metodologia Spin Selling, que eu falei, sim, que é Solution, Problem, Implication e Need, ele vai explicar justamente como montar isso. Situation, como é que está a tua situação? Veja bem, eu não tenho ninguém aqui na minha padaria, não consigo vender nada. Aí o problema, tu investigando, tu vai ver, o cara não tem um PDV, o cara não tem um bom posicionamento, não tem uma placa na frente, o pão dele é mais caro, o pão dele é feio, as pessoas não gostam porque o pão dele é ruim. Então um monte de coisa que tem em volta dele que são as razões reais do que tá levando ele a não ter um bom resultado. E aí tu vai mostrar para ele o que vai acontecer com a empresa dele se ele continuar assim. Então tu vai demonstrar uma implicação, ou seja, você não investir isso aqui, sua empresa vai deixar de existir em 5 anos. Se você não fizer isso aqui,
a padaria da esquina vai roubar todos os seus clientes. Eu duvido que depois que tu desenhar isso para ele de uma forma clara, ele não queira te contratar. Tá desligado. É um diálogo. Não, uma coisa que eu passei a utilizar e que você falou aí agora que eu faço justamente a comparação. Quando alguém me dá um não, eu pego o concorrente dele, abro o telemóvel na mão na hora e mostro, mas ele está fazendo anúncio aqui, ó, e você não está, por isso que ele está na sua frente. E aí eu tenho convertido. Exatamente. É uma técnica. Funciona bastante também. E aí tem funcionado melhor. E aí tem uns que ainda botam para pensar, mas outros já falam. Outros já vão mas é isso que ele está fazendo. Eu falo, é só por causa disso. E se tu chegar a mostrar números, se tu mostrar números, é maior ainda, né? Por exemplo, uso o SEMrush para olhar o volume de tráfego orgânico que o cara tem. Aí tu olha o site dele, nossa, olha aqui, o cara tem 10 vezes mais acesso orgânico do que tu. É meio estranho. Eu acho essa técnica ela é muito funcional. Ela dá muito resultado. Mas ela bate justamente no medo. Então tu acabou usando o fato dele já ter medo para ele ter mais medo ainda. Porque só tem uma coisa que ele tem mais medo que investir. É de o concorrente roubar os clientes dele. Mais uma coisa? Posso falar? Posso fazer mais perguntinhas? Receber mais perguntas? Não, depois Deu? termina na padaria. Depois da padaria a gente toma um café, aí examina a padaria, faz um benchmark ali, tu vai ver. Vai ser... Tá, perfeito. Obrigado. Gente, obrigado, viu? Ó, pessoal. Foi bom. Foi muito bom. Obrigado pela oportunidade. Adorei o microfone da frente. Canal. Boa!